A letra que vai te dar problema na hora de pronunciar em francês é a letra E. Ela tem 3 sons diferentes dependendo de como ela está escrita ou de quem acompanha ela na palavra. Se ela estiver sozinha, a gente simplesmente vai ignorá-la. Linguisticamente, a gente chama esse E de E caduco, ou E mudo, ou ainda E surdo, ou seja, é um E que já não existe mais. Então, a gente vai falar, por exemplo, le livre, le livre. Você vai fazer só o som de L mesmo, ó, le livre. E isso é muito importante, porque no plural, quando está escrito les livres, a gente não vai pronunciar o S, a gente vai dizer les livres. Agora a gente vai falar o som de E mesmo, tá? Se esse E tiver acompanhado de um R ou de um Z, a gente também vai dizer o nosso som de E normal, como se fosse o nosso E acentuado assim. Então, parler, étudier, manger, a gente não fala o R, mas a gente fala E, certo? A mesma coisa se tiver depois um Z. Então, vous parlez, vous mangez, vous étudiez. O Z a gente não fala e o E a gente pronuncia assim, como Saint-Tropez, por exemplo. E falando de acentos, quando tiver o acento agudo, em francês a gente vai dizer E, certo? Então, écrire, répondre, étudier, certo? Então, a gente sempre vai dizer E quando está acentuado assim. E também, né, só para você saber, esse E, quando está acentuado aí no começo da palavra, também indica que antes tinha um S. Então, vai ficar répondre, né? Responder em francês é répondre. Escrever em francês, écrire. Estudar em francês, étudier. A terceira possibilidade de pronunciar a letra E é como é. Quando tem um acento circunflexo, o que isso quer dizer? Quando a gente tem a palavra forêt, por exemplo, a gente vai dizer bem aberto, forêt, e esse circunflexo aí, ele não indica que está fechada a vogal ou que é a sílaba forte, não é nada disso. Esse circunflexo, ele é um dos acentos que eu acho mais lindo em francês, a gente chama ele de acento etimológico e ele tá aí para mostrar que antigamente existia um S que agora não é mais pronunciado, mas que influenciou a pronúncia dessa vogal, então por isso que fica forêt. Você vai lembrar, né, floresta em português ou forest no inglês, tem o S, certo? Só que a gente em francês já não pronuncia, mas os primeiros gramáticos colocaram esse circunflexo para você saber que a pronúncia é aberta e que antigamente existia um S, certo? Então a gente tem, por exemplo, fête, que é festa, bête, que é besta, e todas as vezes que aparecer esse circunflexo, pode ser que ele indique que antes existia um S. E se você quiser praticar o seu francês, aprender mais francês, vem comigo, o link está aqui embaixo.